pessoal, tudo bem com vocês? Deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o potássio, isso mesmo. O potássio é um macronutriente requerido em altas quantidades pelas plantas. A matéria seca da planta é constituída aproximadamente de 2 a 5% de potássio. Isso vai variar principalmente em função da espécie e do órgão da planta que vai estar sendo observado. O potássio ele é o segundo elemento, mais exigido pelas plantas, perde aí apenas para o nitrogênio. Então a gente já tem um vídeo aqui falando do nitrogênio, confira lá. E as plantas, principalmente produtoras de amido, fibra, hortaliças, elas particularmente são mais exigentes em potássio. O potássio ele está presente na solução do solo na forma iônica, que é o K+, e essa forma é a forma que é absorvida pelas raízes das plantas. Sendo que as concentrações de alguns elementos, como cálcio, magnésio, inibe a absorção do potássio pelas plantas, porque há uma competição aí entre esses elementos e o cálcio e o magnésio eles são mais prioritários comparado ao potássio. E a principal forma do potássio no solo é na forma mineral, encontrado aí na estrutura dos minerais primários, como feldspato, biotita, muscovita. Porém, em solos mais intemperizados, é inexistente praticamente a presença desses minerais. Então, a forma mais importante da presença do potássio no solo, em solos intemperizados, é o potássio presente ali na solução do solo. E uma outra fonte muito importante de vários elementos, e dentre eles o potássio, é a matéria orgânica. Por isso que é tão importante o agricultor ter manejo que mantenha a matéria orgânica no solo. Que após processos de lavagem, mineralização, esse potássio ele vai ficando disponível na solução do solo e, consequentemente, disponível ali para aquelas plantas. Sendo que o potássio ele é muito permeável na membrana plasmática e isso o torna facilmente tanto absorvido e transportado a longa distância pelos vasos condutores das plantas, tanto xilema quanto floema. E grande parte desse potássio na planta está presente na forma solúvel, ou seja, mais de 75%. Portanto, a forma que ele se redistribui na planta é fácil, ocorre de maneira tranquila, podemos dizer assim. Então, dessa maneira, em condições de baixo suprimento de potássio no solo, o elemento ele tende a se redistribuir, ou seja, se mover de folhas mais velhas para as folhas mais novas e das folhas mais novas para as regiões em crescimento. Então, assim, os sintomas de deficiência eles tendem a aparecer mais nas folhas mais velhas devido à forma de como ocorre essa redistribuição. Então, o potássio ele tem inúmeras funções e dentre elas é justamente a atividade enzimática na planta. Mas é bom destacar que ele não faz parte de nenhum composto orgânico na planta, ou seja, ele não tem um papel estrutural na planta, Ele, no floema, ele é o cátion mais abundante em concentrações aproximadamente iguais, tanto no citoplasma quanto nos cloroplastos, sendo que essas altas concentrações são requeridas principalmente para neutralizar os ânions insolúveis e solúveis presentes ali nessas regiões. Assim como também estabilizar o pH, nesses compartimentos entre 7 e 8, e com isso ativar as reações enzimáticas. Então o potássio ele contribui também para a regulação osmótica da planta. Ele tem esse papel de regular a atividade osmorreguladora da planta. Então, além dessas funções, ele atua na ativação enzimática, no processo de absorção iônica, sendo que a principal função bioquímica é justamente ativar um complexo enzimático existente ali na planta. Para vocês terem ideia, mais de 50 enzimas são dependentes do potássio para ter sua atividade normalmente funcionando. No caso de plantas que apresentam deficiência desse elemento, naturalmente ocorre uma redução na síntese proteica, consequentemente uma redução no acúmulo de aminoácidos básicos, levando aí a um grande aumento no teor de substâncias indesejáveis na planta.
Então, assim, ele tem esse papel de osmorregulação, né? A nutrição potássica também está ligada à regulação do potencial osmótico nas células, né? Na abertura e fechamento dos estômatos. A nutrição potássica tem sido considerado também como um papel de resistência das plantas à seca, longas estiagem, atua diretamente no processo de fotossíntese, né, onde isso está vinculado principalmente à influência que a síntese da enzima rubisco atua ali no processo de fotossíntese, que é responsável aí pela fixação do carbono nas plantas. E como a gente sabe, o carbono é um elemento de grande importância, né, a constituição quase total ali da planta, da gente, enfim. E dentre os inúmeros processos que ele participa, tem a participação no metabolismo do nitrogênio, atuando no metabolismo de carboidratos diversos, contribui no crescimento meristemático, na qualidade dos produtos e também, como eu falei, garante uma certa resistência às plantas. Então, para aquele agricultor aí que é produtor principalmente de fruticulturas, plantas que têm essa demanda maior por potássio, é importante que ocorra essa adubação, porque, teoricamente, os solos, se não tiver matéria orgânica, eles tendem a ter essa deficiência de potássio, então o processo de adubação contribui para um maior potássio na solução do solo e, consequentemente, disponível para as plantas. E a planta que absorve mais potássio, ela tende a ter o seu funcionamento fisiológico funcionando de maneira mais adequada, pois ele é responsável aí por ativar inúmeros processos bioquímicos que ocorrem na planta, desculpa, e garante uma planta mais resistente e, consequentemente, com uma capacidade maior de produção e manutenção da qualidade desses grãos. Garante tanto a produção como a qualidade desses grãos. Então, se você achou esse vídeo importante, deixe seu like, continue com a gente falou um pouco aqui de como que é a funcionalidade do potássio de maneira muito ampla. Claro que tem processo muito específico, mas a ideia é falar de maneira mais ampla mesmo. E o próximo vídeo a gente vai estar falando sobre o fósforo. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Bye, bye!